Salve, salve, irmãos, aqui nessa presença maravilhosa aqui desses irmãos amados aqui, começando o nosso canal da Lion of Judá, projeto Entre Irmãos. Depois de tantos projetos da Lion of Judá, hoje nós estamos sendo abençoados aqui com mais um projeto que Deus tem colocado no nosso coração. Queridos, gostaria de me apresentar. Meu nome é Wagner, sou o CEO da Lion of Judá. E gostaria de apresentar os nossos convidados aqui. Mais que convidados, esses caras aqui, eles participam desse projeto conosco aqui. O pastor Alexandro e o pastor Alex. Gostaria que vocês se apresentassem, né? Porque quem é Wagner para falar de vocês? Fica à vontade. Já tô bem à vontade. Tô ficando à vontade. Primeiro o Alex aí. Travo. Tem uma dobradinha, né? Nós temos uma dobradinha de Alex, né? É verdade. Uma dobradinha. Né? Não basta ser um, A dupla. Alex e Alexandro. né? Bom, eu me chamo Alex. Né? Geralmente a galera conhece a gente por Alex Nascimento. Né? Sou pastor e tem sido um privilégio pastorear. Tem sido um privilégio pastorear o povo do Senhor, né? E atualmente estamos ali, a gente pode falar? Estamos ali claro. situado na Nasci para Deus, na Avenida Monteiro Lobato, 1522. E a gente tem uma missão ali com o povo da oração, né? Ministério de Intercessão. Tem sido uma grande bênção. E vai ser uma honra poder aqui fazer parte desse momento aqui do Entre Irmãos. Eu creio que uma glória vai se manifestar aqui. Amém? Amém. Legal. E é um prazer, uma oportunidade muito bacana poder estar entre irmãos. Eu sou o pastor Alexandro, sou diretor da Umadiguar. Umadiguar é a União das Mocidades da Assembleia de Deus de Guarulhos. Nós temos 100 e poucas igrejas aqui na cidade e todas as igrejas têm um grupo de jovens. Eu sou responsável por essa juventude. Cada igreja tem um líder de jovem e eu sou o líder desses líderes de jovens. E aqui nós, na cidade, nós nos reunimos para orar, para aconselhar jovens e adolescentes, para orientá-los na vida integral e tudo aquilo que eles precisam para poder seguir o Rei Jesus Cristo em cada atividade da sua própria vida. E legal. E bom, Vagnão, revê-lo aqui nesse canal e ter a oportunidade de prestigiá-lo e tomar um café com você nesse bate-papo bem bacana ao lado aqui do pastor Alex. Eu fico muito feliz, é um privilégio para mim estar diante de homens de Deus, pessoas que são comprometidas com o reino. A gente vê, conhecereis a árvore pelo fruto, né? E nós acompanhamos aí o fruto dos irmãos. Nós estamos caminhando num projeto de unidade, né? E há algum tempo isso nos aproximou muito, esse projeto de unidade. E isso tem feito com que nós passemos a nos conhecer mais e mais, né? E ver que o reino é um só, né? Nós estamos todos no mesmo objetivo, no mesmo propósito e estamos caminhando. Amém? Amém. E eu sou da Vida Plena, pastor Vilmar, um homem, vocês tiveram prazer também de conhecer, um homem de Deus, um homem que tem uma visão aberta, a visão aberta, pastor Vilmar, e nós estamos caminhando com ele aí já há alguns anos, creio que lá eu estou há 17 anos com ele lá, e tem sido uma bênção para mim. Cheguei parecendo um cachorro atropelado, né? E hoje já estou um pouquinho melhor, né? Tenho muito para melhorar ainda, mas estamos aí num projeto de melhora. Amém? Amém. Queridos, hoje nós estávamos pensando, né? Pedindo uma direção para o que a gente pudesse falar. Hoje, que dia é hoje? 17. Dia 17 de outubro. 17 de outubro. 17 de outubro de 2022. Em breve nós teremos as eleições, né? Estamos passando um período assim difícil, né? De decisões, de incertezas, de muitas vezes inseguranças, né? O povo olhando
com os olhos do nosso cotidiano. Hoje mesmo teve um atentado, né, contra o candidato a governador Tarcísio. E dentro desse contexto todo, muitos irmãos, né, muitas pessoas, elas ficam com o coração aflito, coração com incertezas, né? E elas não sabem o que fazer, que decisão tomar. Muitas vezes as pessoas elas deixam de comprar até um imóvel, um carro, alguma coisa, porque ela não sabe o que vai acontecer. Outras querem tirar o dinheiro do banco, outras não sabem, né? A gente trabalha também no mercado financeiro, a gente vê que os investidores eles tiram o pé do acelerador nessas incertezas, né? Que são os cuidados que eles vão tomando. Mas o que vocês acham, assim, tem algum exemplo, alguma coisa que vocês acham que nós podemos falar do que está acontecendo? Bom, pelo lastro que a gente acaba desenvolvendo com atendimentos, que a gente pode, a porcentagem que a gente pode coletar das pessoas, talvez o ponto mais importante não seja só a questão da decisão, mas é o que essas sequências de coisas que aconteceram desde a pandemia, toda essa situação que vem acontecendo, tem deixado as pessoas apreensivas e inseguras, né? E o que a gente vê mais desenvolver hoje nessas pessoas é ansiedade, né? As pessoas ficam tão ansiosas pelo que vai acontecer ou que vai deixar de acontecer, né? E é tão interessante, pastor Alexandre, que antes de tudo isso, Jesus já vinha orientando isso, né? Por exemplo, em Lucas 12, ele começa fazendo um relato aos discípulos para que eles não se acautelassem com o fermento, né, a hipocrisia. Depois ele faz questão de falar da situação da ansiedade. E ele cita exemplos dizendo da questão de você desenvolver a sua estatura ou aumentar a sua quantidade de cabelo. E quando a gente vai dar essa resposta e vê que a gente não pode fazer nada quanto a isso, né? Ele vem e dá exemplos a respeito dos pássaros, ele fala dos lírios, faz uma comparação com Salomão, né? E aí a gente percebe o seguinte, que por mais que a gente esteja vivendo esse tempo tribuloso, se assim posso falar, né, cheio de incertezas, Jesus sempre trouxe uma palavra de consolo, né? E aí ele vai levar, você vai ver Mateus 6,33, que ele fala de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. No 34 ele vai dizer para que a gente não se preocupe, né, com o dia de amanhã, mas que possa viver a cada dia o seu mal, né? E ele vai dando continuidade nisso. E penso que nos dias de hoje, essa incerteza, essa insegurança, ela vai produzir o quê? Várias patologias na vida das pessoas. Trauma, essa questão da incerteza. E tudo isso vai produzindo uma dificuldade, porque as pessoas vão parar nos hospitais, né? As pessoas passam a ter desconfiança até mesmo da própria sombra, né? Então a gente vai percebendo que essa situação que está envolvendo não só o Brasil, mas o mundo todo, né? Todas as nações estão vivendo, a gente vai vendo cada notícia, né? Lá na Ucrânia, que a Rússia não para com a guerra e tantas outras coisas, né? Eu não sei quanto o Alex também aqui, o Alexandro, que ele pensa a respeito das experiências também que ele tem lá com os atendimentos. Bom, conversando com as pessoas, nós percebemos, Vagnão, essa preocupação, essa falta de sono, essas incertezas. Onde colocar a esperança? Porque, ao olho nu, nós estamos contemplando uma divergência muito grande no mundo. E isso não vem apenas com pandemia, com guerra, mas são os avanços das ideologias, a busca do poder. O homem, de fato, tem se perdido num certo momento. Ele se perde e ele se perde e
acaba arruinando a vida de outras pessoas também. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o layout do mundo, a gente olha para a América do Sul, o que está acontecendo na América do Sul? Recentemente, eu fui para o Chile com alguns amigos. Tem alguns amigos que moram no Chile. Um país que eu tinha um prazer de visitar. Então, a gente via lá uma calmaria muito grande, né? A gente considerava o Chile como a Europa da América do Sul. Recentemente, conversando com alguns amigos, nós estamos vendo lá bombardeio, guerra, perseguição, as igrejas sendo incendiadas. Olhando para a Venezuela, nós estamos vendo a quantidade de jovens migrando para o Brasil. Se olha para a Europa, você vê a questão da economia e você vê a questão da guerra, como foi bem apresentado aqui pelo pastor Alex. Então, quando a pessoa está dentro da sua casa, ela liga a televisão, ela entra na internet, ela observa tudo isso. E ela observa tudo isso de forma distorcida. Porque, neste exato momento no Brasil, por exemplo, a gente não tem notícias da América do Sul. Para você ter as notícias reais, você precisa buscar na fonte primária. Exato. Mas nem todos estão preparados para buscar na fonte primária, para ter a informação. Então as pessoas estão inseguras, porque elas não sabem nem quem está falando a verdade. Qual é a notícia verdadeira? Para qual caminho eu devo correr? O que eu devo fazer da minha vida? E diante de tudo isso, eu lembro de uma fala muito importante de um teólogo chamado Robin Kelly. O Robin Kelly, ele disse um negócio importante que dá para a gente adaptar para essa nossa época. Ele falou, é necessário saber o que cremos, porque a nossa crença determina a forma como vivemos. Eu penso que nós estamos vivendo num momento de retorno para Deus, retorno para as Escrituras, para poder fundamentar a nossa fé. Qual base e qual segurança, qual estrutura nós estamos buscando neste momento de turbulência, neste momento de bombardeio, neste momento de mentira, de brigas, calúnias e tantas outras coisas. Às vezes eu percebo e vejo cristãos se perdendo ao fazer uma postagem e ver que aquela postagem não condiz àquela fé que ele declara. Ver que sua família está vivendo uma situação que não condiz na fé que você crê, que você vive. Então, penso que a gente precisa voltar para as Escrituras Sagradas e compreender o reino de Deus que já está sobre nós, persuadindo a nossa mente, o nosso coração, para viver, de fato, na verdadeira fé, na verdadeira calmaria. Mas respondendo a sua pergunta, nós estamos vivendo um momento muito caótico de mundo. De fato, há uma turbulência muito grande e as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão num beco sem saída, as pessoas estão doentes, muitas pessoas se entregando e abandonando a vida, abandonando o emprego, abandonando a fé e se entregando a várias loucuras deste mundo, porque não encontra saída. E esse é um assunto que a gente precisa discutir. Claro. Porque é preocupante. Tem um texto que cai como uma luva aqui também, é o que nós temos olhado. Para onde nós temos olhado? A palavra fala assim, se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. E se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso, né? Será trevas. E quão grandes trevas são. Então, eu creio que, como nós temos, como o pastor Alex falou, Alexandro, como nós temos olhado isso que está acontecendo, né? Com que olhos nós temos olhado? Muitas vezes as pessoas olham com olhos de pessimismo. Eu conheço pessoas que falam, não vai dar. Não vai dar, isso aí vai virar um caos, isso aí não vai ser legal não, e se prepara, sabe? Olhando com esses olhos e acaba colocando, né, um pouco de fermento. Tá certo que esse texto aponta para o pecado, né? Mas nós podemos usar ele aqui
num outro contexto, um pouco de fermento leveda a massa, né? Então nós temos vivido essa questão aí no cotidiano. E nós tínhamos que ser mais preparados, eu creio, sabe? A igreja, né? Os irmãos, eles tinham que ser mais forjados para poder suportar as questões. Porque Deus, Jesus, ele disse o quê? Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, realmente falta confiança, realmente falta um olhar um pouco mais positivo, falta a questão também, espiritualmente falando, liberar palavras de bênçãos, liberar palavras de poder positivas, sabe, sobre a nação, sobre as nossas vidas, sobre a igreja, né, sobre as nossas famílias, nossos filhos, né? Muitas vezes a gente tem... não é que a pessoa, às vezes, ela é assim, mas de tanto ela ficar olhando a mídia, né, o que as pessoas têm postado, muitas vezes até líderes, assim, com um certo ar pessimista, né? Muitas vezes ela, olhando por esse ângulo, ela acaba trazendo aquilo e aquilo tomando conta da alma dela, tomando conta do espiritual dela, né? E abatendo, né, o ânimo dessa pessoa. Então eu creio que tem muito a ver com isso também, né? O que vocês acham? Acredita que a gente não tem olhado, e eu acho que nem seja também o necessário, mas acho que o ponto que nos leva a ter uma compreensão do que hoje o mundo tá gerando é as estatísticas, né? Então, aumentou-se um número de pessoas que estão atentando contra a sua própria vida. Então, hoje antigamente você via isso muito longe. Só abrindo aspas, esse é um assunto excelente para nós estarmos falando futuramente. A questão do suicídio é um problema muito grave. Muito. A estatística é enorme. É segundos, né? Segundos. A quantidade de pessoas, né? E a gente vê que isso não está mais distante. E anteriormente a gente dizia que isso só acontecia lá na casa do ímpio, né? Nas pessoas desestruturadas. E hoje a gente está vendo isso acontecendo dentro da casa de cristão, dentro da casa dos cristãos, né? E aí a gente fica se fazendo a seguinte pergunta: o que é que tem levado essas pessoas a tomarem essa decisão? O que tem gerado no coração dessas pessoas? O que é que está faltando? Né? Porque a pessoa, para ter a audácia de atentar contra a sua própria vida, ela perdeu uma série de coisas. O temor, né? A expectativa. E quando a gente olha para o nosso... o que nos mantém, o que nos traz essa consistência de vida, né? Que é o livro sagrado, é lá que a gente busca alicerce, é lá que a gente busca solidez, né? Para continuar. A gente vai vendo, ouvindo os testemunhos das pessoas, né? E nem sei dizer se isso seria testemunho, mas recentemente eu tive conversando com uma pessoa, e enquanto eu conversava com ela, eu ficava pensando, meu Deus, que vida difícil. Uma pessoa que nasceu de uma profissional do sexo, depois foi abandonada. Agora, vai vendo os traços de trauma que estava sendo inserido na vida dessa criança. E quando ela cresce, a avó morre e vai se acrescentando. Aí ela tem um casamento difícil, ela tem filhos com dificuldades de saúde neurológica, e aí vai tendo toda essa complicação. E o final disso, como é que vai dizer para uma pessoa... É claro, quando a gente conhece a Bíblia, é independente disso. Mas como é que diz para uma pessoa, depois dela estar enfrentando todas essas situações, dizer, cadê Deus? Aí a gente chega no Salmo 115, que é a pergunta que ele faz, onde está seu Deus? A resposta do salmista é bem inteligente, né? Porque ele diz, o meu Deus está no céu e ele faz tudo que ele tem prazer.
né? Tudo que ele tem vontade. É claro que nós não estamos limitados à nossa vontade, nós não estamos paramentados pela nossa vontade, estamos limitados à vontade de Deus. Qual é o propósito, o plano dele? Então as pessoas querem buscar uma resposta, né, nos seus momentos difíceis, e a primeira coisa que elas vão negligenciar é Deus. Dizer, cadê Deus agora? A pessoa passa, enfrenta um caos na vida financeira, ela fala, cadê Deus? Mas as pessoas não param para olhar a sua organização administrativa, se ela realmente tem um controle, se ela tem uma adesão da vida financeira dela. Tem pessoas que não sabem nem quanto ela gasta. Então você vai olhando, tudo isso vai proporcionando todo esse caos dentro da sua casa, né? Levando as pessoas a terem, sim, essa visão de que ela não merece, ela não vai ver isso, não vai... Então você vai vendo, ouvindo as pessoas, você vai percebendo, porque como que eu posso, qual a palavra que eu posso dizer? É pluralista. As pessoas, porque assim, uma tem um problema de ansiedade, ou tem um problema de depressão, ou tem um problema de síndrome do pânico, ou tem um problema de relacionamento, hoje está com problema de emoção. Então, você vai vendo toda essa situação e depois a gente se pergunta, como é que você lida com tudo isso e não se envolve, não vai passar por essas situações que essas pessoas estão passando, né? Como que é lidar com isso tudo e continuar acreditando que Deus tem uma solução para tudo isso dentro desse caso? Você citou até João 16:33, né? E Jesus vinha dizendo, ele falava o quê? Eu tenho-vos dito essas coisas. Ele estava falando já. Ele já estava dizendo, ele já estava anunciando. Ele já estava trazendo um prenúncio de que não seria fácil, né? E ele vai dizer assim, ó, mas tende bom ânimo, né? Penso que essa seja uma chave para quem está vivendo uma vida de caos, uma vida difícil. É a chave, né? É a chave. Porque você vai para 1 João 5, lá ele vai dizer o quê? Que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Mas aí as pessoas falam, mas como que é isso? Eu sou nascido de Deus? Como que é isso? Como é vencer todas essas situações, né? Como agora recentemente, eu estava num funeral e a pessoa veio para mim e disse o seguinte, olha, Deus não é bom, porque o meu marido era bom. Ele era provedor da minha casa. Então, por que Deus fez isso? Entende? E aí as pessoas vão sendo envolvidas dentro da situação da vida, do cotidiano, vai sendo envolvidas diante dos caos, dos problemas, e aí elas acham que tudo isso é parte de Deus para a vida dela, é um castigo, né? É assim que as pessoas falam, né? Deus está me castigando. E não tem sentido com Deus está te castigando, né? Mas como é que a gente vai lidando com toda essa situação, né? Como que você poderia nos ajudar aí, meu amigo? Como nós podemos lidar com essa situação, né? Nós temos falado disso, da questão da confiança em Deus. Confiança em Deus, né? Nós temos muitos textos, muitas promessas, né, de Deus, que são bênçãos para nós a partir da confiança em Deus. Eu ouvi um testemunho esses dias, que ele dizia assim, que um empresário, ele foi sequestrado, né? E isso foi uma história que o meu pastor contou. E nesse sequestro, foi levado para um lugar e essa mensagem chegou que para a igreja, né, para a liderança, que esse senhor tinha sido sequestrado, essa pessoa tinha sido sequestrada, e a igreja começou a interceder, começou a orar. E a oração era para que houvesse confusão no meio dos bandidos, né? Houvesse a confusão no meio dos bandidos. E o rapaz estava lá sequestrado, e ele relata que em um dado momento, um bandido se volta contra o outro e começam a discutir, parece que um vai dar um tiro no outro. Eram 3. Um dá um tiro no outro e começa aquela confusão. E o cara lá parado, e só fica um, outro que deu o tiro sai correndo, só fica mais um, o outro tá morto.
E bem no horário da oração do pessoal, sabe? E da igreja. E o cara que fica, ele fala assim, não, eu vou soltar você, e solta ele. Sabe? Então, é a confiança em Deus. Porque tem momentos na vida que a gente não tem o que fazer. Estamos com a mão amarrada, não é? Nesse caso aí é a confiança e a sabedoria, né? O cara que orou pela confusão. Então, o pastor Vilmar. Que é Homem uma de visão, fala homem de visão. confusão pra... Homem de visão aberta. Oraram pela confusão. O que aconteceu lá? Naquela guerra, eu não sei quem se levantou contra o povo, e eles oraram. Houve uma confusão entre os exércitos que estavam vindo contra o povo de Deus, e eles viraram a espada um para o outro. Né? Gideão também. Também. Gideão. E o senhor falou para ele descer, né? Criou ele estava confusão. incerto, né? Tava incerto, criou desceu. confusão no arraial do inimigo, né? Muitas vezes a gente tem que orar. Acho que o crente aí tem que orar por confusão. Eu lembrei de uma história muito legal do missionário que faleceu recentemente, o irmão André, fundador da Portas Abertas. Isso. E um dia ele estava entrando num país comunista. E ele estava com Fusca. Cheio o de Fusca Bíblia. dele estava cheio de Bíblia ali. E na hora que o guarda parou ele fez uma oração. Ele falou, Senhor, um dia o Senhor deu vista para o cego. Hoje eu peço para que o Senhor tire a visão de quem vê. E diz que o cara vai olhar lá no capô do Fusca, né? E ele não vê Bíblia, ele vê alface e tomate. Exato. Então, acho que... Não deixou de ser uma confusão. Né? Deus, ele cria alguns momentos para poder dar livramento. São momentos de confusão. Quem vai entender essas coisas, né? Claro. Uma coisa também, o Wagner, eu estava pensando, pastor Alex, vocês estavam comentando aí, eu fiquei pensando assim, toda divergência, toda problemática que nós estamos enfrentando, dá para tirar uma grande lição. Você vê as empresas tirando grandes lições aí, num pós-pandemia, pós-guerra, pós-dificuldades aí com a economia. Então, qual é a grande lição que nós, igreja, povo de Deus, tiramos de tudo isso? Eu penso que, primeiro que nós temos uma divergência. Esse seria o nosso problema. Fazendo aqui um SWOT análise, nós temos um problema, que são as divergências teológicas. Hoje o relativismo tomou conta do cristianismo. Então você vê até no meio da política aí, um irmão pensando de um jeito, o outro pensando do outro. Exato. E nós só temos uma Bíblia. Um irmão orando de um jeito e um outro irmão orando de um outro jeito. A falta da unidade. Falta da unidade, da linha de raciocínio, de pensamento. Da concordância. Exatamente. Quem sabe seria o momento correto para os irmãos irem para casa e fazer uma revisão da fé. Eu penso que nós precisamos fazer essa revisão. Essa unidade de pensamento fortalecido na palavra do Pai, essa unidade de coerência, metanoia. Aplicada na ideologia de Cristo Jesus, do reino de Deus. E eu penso que a igreja precisa se unir mais, não só de mãos dadas, mas se unir mais na mesma fé que foi anunciada pelos apóstolos, pelos discípulos e pelo próprio Cristo. E quebrar essas divergências que nós temos aí de linha de pensamento. E isso é um negócio muito difícil de ser feito. Porque cada um está pensando no seu próprio propósito, na sua própria missão. É a missão da minha igreja, é a minha tarefa, é o meu dom, é para aquilo que o Senhor me chamou. Muitas vezes também é o orgulho, né? O orgulho. Alessandro? O orgulho, né? Porque não, é que nós somos assim, nós fomos forjados assim, fomos criados assim, né? Agora, eu vejo que aquela igreja A, ela não tem tanta responsabilidade com a parte teológica, né? Com a liturgia e tal. E essas coisas, elas vão fazendo a divisão, né? A minha avó tinha um conceito, os nossos avós, a minha avó também da mesma forma, minha avó gostava muito do céu.
e pelo fato de gostar muito do céu, ela não via a hora disso daqui acabar. Ela falava, meu, isso aqui tá uma loucura. Na época dela, eu tô falando de 20 anos atrás. Você já tava uma loucura. Ela via os jovens se abraçando. Só de colocar a mão no ombro. Que isso? Pô, isso tá uma loucura. Isso é uma loucura, Tem que rapaz. acabar. Tá repreendido. Tem uma bomba e logo acaba e nós vamos embora. Ou vem um arrebatamento e a igreja vai embora. Mas eu percebia que o coração da minha avó estava muito dedicado ao céu, esse encontro com Jesus. As músicas eram voltadas para essa questão, né? Eu lembro de uma música que, adolescente na igreja, né? De uma cantora, falava, eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só para ver o meu rei, frente a frente com o pai, só cantando assim, santo, santo é o Senhor. Mas nessa ideia, nessa pegada de, pô, qual é o momento desse encontro? Alguns jovens sonhando com a trombeta tocando e algum barulho que acontecia na rua e ia lá fora. Será que é algum anjo aí com a trombeta? Será que agora é a hora do arrebatamento? E o que nós vemos? Qual é a leitura que nós fazemos dessa nova geração? É um gosto, um sabor, um gosto, uma idolatria pelo mundo. Exato. Então Jesus não pode voltar agora. Isso não pode acabar agora. Porque senão Deus vai melar o meu noivado. Imagina um cara que tá noivo, quer ir pra lua de mel. Quer experimentar o mel. Jesus vai voltar. Quer experimentar o mel, não vai? Cara vai... Pô, Deus vai jogar água. Vai jogar água no meu copo de café logo agora. Vou fazer uma coisa pra você. Quando, na minha época, quando tinha aquela história do ano 2000, cara, eu tinha esse pensamento. O bug do milênio. Eu tinha esse pensamento. Falei, pô, nem casei ainda, Deus. Nem experimentei nada ainda. Acabei de montar um podcast aqui, agora acaba tudo. Imagina, todo mundo vai embora. Tá pensando assim todo o tempo, né? Exatamente. Meu, eu vi um texto esses dias, um texto de um cara, ele falando assim, não, as coisas têm que piorar. Por que tem que piorar? As coisas têm que piorar, meu. Isso aí vocês não têm fé, vocês não são cristãos de verdade. Falando assim, a gente que orando por uma coisa boa, para o país melhorar, para paz nessa terra. E o cara fala, não, vocês têm que orar ao contrário. Vocês têm que... tem que as coisas piorar. Porque senão vocês estão impedindo a volta de Cristo. Olha só. Parece que tem muito conforto nessa nossa comunidade de cristianismo, né? Eu preguei numa igreja muito descolada, recentemente. Muito descolada. Uma igreja escura, uma igreja muito legal. Gosto a Blé muito não é disso. escura, né? A Blé é bem clara, assim, pra gente daqui a pouco ver os irmãos. Um dia nós vamos apagar a luz da Blé. Nós temos uma... A Blé tem uma história e tal. Ela segue essa história, essa tradição, certo, né? Essa tradição e tal. Mas eu fui pregar numa igreja bem legal, bem bacana. Tinha fumaça, pastor descolado, e tinha as luzinhas e tal. E ao ponto de eu parar a mensagem e perguntar para a juventude assim, se não tivesse as luzes, você ficaria só com Jesus? Se não tivesse a guitarra, a bateria, se não tivesse a igreja escura, você ficaria só com Jesus? Porque esse cristianismo que a gente vê fora do Brasil, os irmãos lá na China, que adoram a Deus em qualquer cantinho, em qualquer lugar. Em lugares subterrâneos, né? Essa alegria, esse prazer de adoração, como recentemente eu fiquei sabendo de um jovem na Cuba, porque na Cuba não pode, lá em Cuba não pode ler a Bíblia na faculdade. E tinha um jovem que todos os dias, pastor Alex, ele ia lá pro lado de fora da faculdade, na rua, ler a Bíblia. Só que lá na rua não tinha luz. E um dia, o diretor da faculdade, ele viu aquele jovem lendo a Bíblia lá fora e perguntou para o reitor lá, o que está acontecendo? O que o jovem está fazendo? Ele falou, ele está lá lendo a Bíblia. Dá um intervalo, ele vai ler a Bíblia. Aí o reitor chegou e falou o seguinte, coloca um poste de luz lá para ele ler a Bíblia. Pô, isso é um testemunho tremendo, não é? Puxa. Você vê, né? Pô, o cara tinha uma luz para poder ler a Bíblia. Hoje o adolescente e o jovem, se o pastor não for descolado, se não for uma igreja bacana, não for da onda, da pegada... Se a voz do louvor não for tão legal... Exatamente. Se não for a galera do coaching, se não for... Então talvez, sei lá, quem sabe não vai vir uma perseguição aí, a gente não sabe. Nós oramos para o conforto, nós oramos para a proteção, nós oramos para um país assim, ó, decolando na área financeira, todo mundo se dando bem.
abrindo portas de emprego, pessoas vindo de fora abrindo empresas aqui e emprego para todo mundo. Mas se isso não acontecer, nós vamos adorar a quem? E nós vamos adorar a quem e aonde? Com as igrejas fechadas, com a perseguição de pastores. Eu separei um texto aqui. Tem até aquela questão daquele cantor, né? Ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Exato. Se ele não fizer, ele continua olha sendo o texto de Jó 13:15. A parte A, ela diz assim: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Cai que nem uma luva, né? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Olha só, é a parte mais drástica da vida, né? É a parte mais radical da vida, né? Que é a morte, né? As outras a gente vai resolvendo as coisas, né? Mas ainda que ele me mate, ainda assim esperarei nele. E é um tipo de texto, Wagner, que ele vem numa época de talvez um adolescente que diz o seguinte: se o papai não me der um iPhone 14, eu não vou mais para a igreja. É. Aí você tem esse texto bíblico aqui, que tá lá o homem de Deus com seu coração totalmente voltado ao Senhor. E aí a leitura que a gente faz desse texto: apesar das tragédias, apesar das situações, o cara perdeu tudo que ele tinha. O cara ficava cutucando as feridas com telha, caco de telha. E o coração dele estava voltado ao Senhor. Não é? Mas você vê que eu acho que uma coisa que nós como quando eu digo é a igreja, muitas vezes ela tem culpa, é por questão da autopreservação. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer tanto as almas, a gente quer tanto ganhar almas, e muitas vezes nós, a igreja, né? Eu tô falando assim, não tô falando que eu faço isso, mas num contexto geral, não tirando a culpa nossa das questões, mas é muito aquele negócio da bênção, muito aquele negócio do vai dar certo, muito aquele negócio de Deus vai dar o refrigério, muitas coisas, ela vai dar certo, a prosperidade, a saúde, a libertação, a cura, sabe? Mas e a correção? O extremo da teologia da prosperidade. Exatamente. Né? Mas não só no sentido da prosperidade financeira, mas na prosperidade em todos os sentidos, sim, né? Que tudo vai dar certo. Então, a pessoa, eu até estava comentando com uma pessoa hoje, a pessoa muitas vezes ela vai na igreja, cara, e é fácil você falar assim para ela que tudo vai dar certo, que vai ser aquilo. A pessoa se sente bem, ela vai trazer até amigos. Vamos lá que você vai se sentir bem lá, sabe? E muitas vezes a igreja não é tão assim para você se sentir bem. É para você se sentir mal lá. É para você se sentir envergonhado. É para você se sentir confrontado. Porque a paulada ela tem que vir e endireitar. Sabe? Ela tem que vir e falar assim, ó, toma vergonha na sua cara. Sem isso, você não vai ver o reino de Deus. Não vai ter salvação. Então, quando o cristão ele vê uma situação dessa acontecendo no mundo, ele olha e ele desespera. Ele não está preparado para as aflições. Ele está preparado para o leite, ele está preparado para o café com leite, né? Ele não está preparado para o amargo, né? O que vocês acham disso? Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Eu estou aqui aberto. A própria nação de Israel, né, pastor Alex? Que em momentos de festa, quando não era para festejar, o povo estava festejando. E o Senhor estava falando, agora é pranto. Agora é quebrantamento de coração. Agora é para voltar para mim. Se arrepender dos seus pecados e voltar para mim, né? Então, talvez esse seja um momento da gente voltar o coração para o Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, rever os nossos conceitos. Avaliação, né? Pensar de forma diferente, não como o mundo está pensando, mas pensar como a Bíblia está falando, né? Talvez o momento de desligar a televisão, parar de ouvir o William Bonner e começar a ouvir Cid Moreira. Verdade. Ouvir verdade. Mais a Bíblia. É verdade, né? Do que fake news. É inteligente aí. Eu acho que isso faz muito sentido com a fala do Eclesiastes, né? Que é um tempo determinado para todas as coisas, né? Você vê que Deus é lindo, né? Você vê que ele fala que é o tempo de sorrir, mas também é o tempo de chorar, né? E é interessante que outro
outro dia, numa meditação do capítulo 7, eu via Salomão ali descorrendo o texto, dizendo umas coisas assim muito fora do sentido, né? Até o versículo 2, quando ele diz assim, é melhor estar na casa onde há luto, do que na casa onde há festa. Ele fala que é melhor o rosto contristado do que um rosto com alegria. Você fala assim, cara, esse cara tá muito louco. O que esse cara tá falando, né? Isso é top. Só que as pessoas hoje não entendem isso. Que, por exemplo, você vai em Lamentações, quando você começa... É bonito quando você encontra um versículo que te leva para cima, é legal, né? Só que a gente esquece de olhar todo o contexto que aquele cara passou para chegar naquilo. E o capítulo 2 lá de Lamentações, o capítulo 2, ele é interessante porque ele vem narrando toda uma história trágica de Jeremias, né? Ele vem narrando toda uma dor, ele vai falando de coisas, de humilhação, de Deus humilhando o cara, assim, você vai vendo assim, você fala, caramba, né? Mas aí quando chega lá na frente ele diz assim, mas o que me traz esperança é olhar para tudo isso aqui. Eu penso que a gente perdeu essa essência de que, porque, não, vai dar tudo certo, sempre vai dar tudo certo. Mas e a sua história? O que você passou? Qual é a sua experiência? Sabe? Eu ouvi uma frase de um pastor Alexandre, e ele dizia o seguinte, assim, que às vezes Deus vai te levar em lugares que você não quer estar. Mas é nesse lugar onde você não quer estar, é que ele quer fazer a vontade dele. Sim. E aí eu me lembrei, em 2014, era final de ano, eu não pude nem estar no casamento da minha irmã, porque Deus decidiu me levar para um hospital e internar minha filha. E ela internou lá. Era o lugar que eu queria estar? Não era. Era um lugar onde havia dor, era um lugar onde havia tristeza, sabe? E naquele lugar, naquele hospital, eu falei, não, senhor, não, aqui não. E a minha filha ficou lá internada. E foram uma jornada de 64 dias. Mas dentro desses 64 dias, eu não cruzei os braços. Sabe o que é interessante? A gente como pai, eu ia no leito, na UTI, olhava para minha filha e eu não tinha uma palavra. Como pastor, não tinha uma palavra para dizer. Eu não conseguia fazer uma oração. E aí eu comecei a pensar, imagine as pessoas nas situações que vivem e que às vezes a gente fala assim, mas você é mole demais, você é fraco demais. Mas sabe, é algo dentro da gente que parece que trava. Eu estava ali, havia umas 27 crianças internadas ali com a minha filha. E aí descobriram que nós éramos pastores. E toda vez que nós saíamos de dentro da UTI, as pessoas vinham, olha para o meu filho. Ora pelo meu filho. Só que aquelas pessoas não sabiam o meu sentimento que eu estava tendo naquele momento. Não sabia. O pastor também sangra. E ele sangra com as pessoas que estão sangrando, né? Exatamente. Mas sabe o que é interessante? É que o nosso chamado fala mais alto. Porque naquele momento de dor, naquele momento de caos, a gente ainda tinha força para orar pelas pessoas. Para orar. E sabe que aquela experiência naquele lugar foi que me fortaleceu. E às vezes as pessoas, quando elas entram numa questão de caos, eu penso que elas ficam numa situação de autocomiseração, talvez porque não passaram não entenderam o processo. Às vezes o processo ele serve para nos fortalecer, para nos edificar. E falo isso porque hoje, quando uma pessoa vem falar de uma situação como essa que eu vivi, de uma criança, de um hospital, de uma UTI, é totalmente diferente falar para ela. Peraí, deixa eu te dizer uma coisa. Olha, vai doer? Vai. Mas isso não significa que Deus quer terminar com a sua história. Talvez Ele está querendo te ensinar algo. Porque Deus é pedagógico. Ele sempre nos coloca numa situação para nos ensinar algo. Lá para frente. E às vezes a nação de Israel deixou de viver muitas experiências porque elas passavam pelo processo, mas esqueciam dos seus processos. Elas passavam e esqueciam. E naquele período que eu estava ali, Deus deu a oportunidade. Não era o lugar que eu queria estar. Mas já que eu estava ali, eu passei a fazer a vontade dele. Porque eu olhava para minha esposa e dizia assim, olha, aqui a gente não pode fazer nada a não ser orar. Então, já que a gente não pode fazer nada, vamos entregar para o Senhor na mão dele e vamos cuidar
dessas pessoas que estão aqui, que não conhecem Jesus. Vamos falar para elas o que Jesus pode fazer. Aí talvez alguém vai dizer, mas ele não fez na sua vida, não fez na sua filha. Mas e aí? A semente está plantada, em algum momento aquela pessoa, aquela semente vai crescer, ela pode florescer, vai trazer frutos. Sabe, eu não olho para o caos, eu não olho para as dificuldades num contexto geral de acabou. Eu olho para esse contexto numa oportunidade que é Deus lhe dando matéria-prima para você viver uma experiência com Ele, viver algo novo com Ele. Só tem uma forma. Como que as pessoas vão ser curadas se não tem quem traga os enfermos? Como que a gente vai viver uma experiência de alguém andar de cadeira de roda se não tem ninguém que ore para aquela pessoa? Você está entendendo? Aí eu vivi isso. 64 dias, o Senhor recolheu minha filha. Parece que acabou? Não. Eu estava ali e talvez o meu propósito não era a minha filha, mas eram as vidas. Foram 5 famílias alcançadas. A minha filha, o Senhor levou, tá com ele. Mas 2 anos depois, o Senhor me deu a Vitória. A minha filha é chamada Vitória, está com 5 anos hoje. Mas o que eu trouxe desses dias? Eu trouxe uma experiência para lidar com o luto. Eu trouxe uma experiência para lutar com a perca. Eu trouxe uma experiência em saber que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, Deus nos dá força para atravessar e chegar do outro lado. Naquele mês, minha filha tinha falecido há alguns meses. Isso era janeiro. Minha filha faleceu em janeiro de 2015. Quando foi mais ou menos no meado de março para abril, um membro da igreja liga e fala assim, pastor, eu preciso de um socorro agora. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, olha, se o senhor puder vir para cá agora, porque aqui eu te explico. Quando chegou lá, tinha um funcionário dele que tinha tentado se jogar na frente do caminhão. E aí ele separou uma sala, a gente conversar, eu fui perguntar para ele o que foi. Ele falou assim, hoje está me trazendo a memória, meu filho morreu nos meus braços. E qual era o desconforto dele? É que ele entendeu, ele associou, porque o pastor não estava com ele, não orou pelo filho dele, então isso era um problema da igreja, era um problema do pastor e um problema de Deus. Entendeu? E aí, o que acontece? Eu peguei e falei assim, chamei ele, sentei aqui e dei aquele chacoalhão. Não foi aquela conversa, não, e aí, não é desse jeito. Não, eu falei assim, peraí, cara, chega aqui. Deu um choque de realidade. Eu disse, você é um egoísta. Você é um soberbo, orgulhoso. Ele ficou me olhando assim, por quê? Porque você vai tirar a sua vida e a sua esposa vai viver com qual situação? O seu filho vai viver qual situação? Vão passar por dificuldade, por uma imaturidade sua? Querido, se o teu filho partiu, foi porque Deus quis fazer isso. Tinha um propósito para isso. E fui contando a história para ele. O cara parou, tomou um choque de realidade. Aprove ao Senhor. Aprove o Senhor. Não é verdade? Deus está no controle. Deus está no controle. E aí ele toma um choque de realidade, beleza. Aí parece que Deus queria mover uma prova no coração dele. 2 semanas depois, o outro filho vai para a UTI. Aí ele ligou para mim. Eu fui lá orar. E aí veio essa história da oração, né? A oração, ela é terrível. E quando vocês estavam falando da oração, me lembrei da igreja orando por Pedro. Não foi a igreja que foi lá e liberou Pedro. A igreja tirou um anjo do céu com a oração, o poder da oração. E a gente pode mover isso no meio das situações difíceis, né? E aí a gente foi lá, oramos e ousadamente naquele dia o Senhor deu uma palavra. Eu falei assim para a mãe, assim, falei, olha, mãe, a senhora crê no que Deus pode fazer? Ela falou, eu creio. Eu falei, ainda liberei uma palavra de Marcos 9, 23, assim, que tudo é possível ao que crê. E eu disse, olha, o Senhor está dizendo para mim, eu vou dizer convicção para você. Amanhã, nesse mesmo horário, você vai ter uma notícia e vai ser uma notícia que vai mudar a tua história. Cara, foi fantástico. No outro dia, o médico veio e deu alta para a criança. Mas talvez o que é que Deus estava querendo gerar no coração daquele pai? O que é que Deus está querendo gerar nos nossos corações com esses dias de hoje? Uma lição, né? É uma lição, né? Uma lição. Eu lembro, Vagnão, na década de 90, pessoal, alguns cristãos pegaram aquele anúncio do Paulo Apóstolo. O Paulo Apóstolo disse o seguinte, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí os caras na década de 90 para cá, o cara tinha um cartão de crédito e essa fala do Paulo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O cara ia no mapping, fala...
Casas Bahia, o cara comprava de tudo. Então ele pegava esse texto fora de contexto e só utilizava esse texto para o bem, para a prosperidade. Talvez neste momento de mundo que nós estamos vivendo, seria um momento de olhar de forma correta para este texto. Porque o que Paulo está falando ali é o seguinte: eu posso todas as coisas, eu posso passar perseguição, ter fome, ter abundância, alegria, dificuldades. Em qualquer situação, o Senhor está comigo. Ele me fortalece. Amém. Eu creio que Ele irá nos fortalecer diante de todas essas dificuldades que nós estamos passando nos dias de hoje. Amém. Eu creio que a mensagem que nós podemos deixar aqui é do salmista Davi. Ele diz assim, porque nós temos que olhar para a situação com olhar de oportunidade. Qual é a oportunidade? Para o cristão, é a oportunidade de ter mais comunhão com Deus, de se olhar para si mesmo, né? Examinar a si mesmo, orar, ter fé, confiar em Deus. É o momento de exercer a confiança em Deus. E o salmista Davi, ele diz o quê? Agradeço as aflições que passei, pois me fizeram conhecer a tua verdade. Então é um momento para nós conhecermos mais a Deus, conhecermos mais a palavra, né? E a oportunidade para quem não conhece a Jesus, não conhece a palavra ainda, é aquela oportunidade, você deixa a aflição de lado, deixa essa insegurança de lado, deixa essas questões de lado, e esse medo, e se apega mais com Deus. É a oportunidade de você poder entrar no teu quarto, dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu não te conheço tão bem, mas eu tô aqui, eu tô vendo algumas coisas acontecer e eu queria que o Senhor colocasse a mão, queria que o Senhor ajudasse a preparar o melhor para a nossa nação, o melhor para a nossa família, o melhor para o nosso futuro, para os nossos filhos. Eu creio que essa é a mensagem que, assim, fica para hoje. Amém? O que vocês acham? Amém? Amém. Amém. Queridos, estive aqui com o pastor Alex, pastor Alexandro, eu, Wagner, e Entre Irmãos, projeto da Lion of Judá. Foi um enorme prazer. Obrigado pela presença. Pastor Obrigado. Wagner. Amém. 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 E, assim, foi um privilégio estar com vocês. Foi um período muito... O tempo passou assim, ó. E se deixasse, meu... A gente tá desenvolvendo agora. Agora que ia começar a pegar fogo o negócio, agora, né? Que a gente já falou em mistério, começar, mas foi muito bom estar com vocês. Isso aqui vai se repetir muitas vezes. E muitas pessoas que estão acompanhando aí serão edificadas, assim como nós também estamos aprendendo aqui. Beleza? Meus irmãos, que Deus abençoe a vida, a família de cada um de vocês. Obrigado, pastor Alex. Obrigado, pastor Alessandro. Que as nossas famílias estejam firmes e vamos confiar no Senhor. Estamos confiar juntos. em Deus. Estamos juntos. Estamos juntos. Entre irmãos. Deus abençoe. Amém.